Bora lá então, pessoal. Vamos dar início à disciplina, tá certo? A disciplina de elaboração de projeto científico e tecnológico, né? Ou então elaboração de TCC. É uma disciplina nova, na verdade, o TCC vocês tinham que fazer por conta própria, né? Então tá aí essa apresentação que na verdade a gente fazia uma reunião com vocês, né? A Vanderlei falava que era para tomar um cafezinho, mas na verdade fazia cafezinho coisa nenhuma. Mas na verdade eram as diretrizes, algumas coisas que nós iríamos passar para vocês, né, para quando vocês estivessem fazendo o TCC. Né? Então a gente não ajudava no projeto, a gente já vocês faziam um projeto por conta própria e a gente só corrigia o projeto e ficava por conta da burocracia. E a gente vendo essa dificuldade que vocês tinham, né, muitas vezes sem saber direito, questão de normas, a gente decidiu criar essa disciplina para facilitar um pouco para vocês, tá, gente? Essa aula aqui é até interessante vocês, como vai ficar gravada, eu deixo no YouTube, vocês deixam ela aí guardada quando vocês estiverem no TCC, porque vai ter algumas coisas nela que a princípio vocês podem não usar agora no projeto do TCC, mas vão usar no TCC. Tá certo? Porque o que acontece? Vocês vão fazer essa disciplina agora, só que o TCC, alguns já estão desenvolvendo, outros vão fazer um projeto para começar a desenvolver ou depois a disciplina ou mais para frente, tá certo? E aí, mais para o jeito que vocês são, né? Vocês fazem prova, se eu perguntar 10 minutos depois da prova, você já nem lembra mais o que é, né? Mas já fica aí, eu vou mandar esses slides para vocês, para ficar guardado, e vou falar também da atividade que vai ser, que eu vou pedir para vocês mais à frente, tá bom? Era um seminário informativo, a comissão é a professora Vanderleia, só que vocês não precisam contar com ela, não mandem e-mail, tá? A Vanderleia está ocupada dando de mamar para o filho dela. E aí tá eu e o Elton, né? A princípio eu estou na presidência da comissão, e aí o Elton, qualquer coisa vocês precisem também podem contar com ele, tá certo? A disciplina de conclusão de curso, gente, faz parte do projeto pedagógico, ou seja, não forma se não fizer TCC, tá certo? É requisito obrigatório, tá? Então não tem como fugir, tá certo? Para vocês obter o título de engenheiro agrícola, tá bom? Então, o objetivo do TCC é o quê? Possibilitar que vocês tenham oportunidade de demonstrar, né, a capacidade dos temas relativos à engenharia agrícola. O que é isso? Vocês viram um monte de disciplina, né? Por isso que eu pedi lá 70%, né? Porque que adianta? Você chegou lá, fez cálculo e física, não sabe nem o que é um trator, não sabe um pouco de irrigação, não sabe nada de nada, só sabe fazer conta e o que você quer fazer o TCC? Né, da engenharia agrícola, vai ficar ruim, né? Por isso a gente dá a oportunidade para quem fez aproximadamente 70%, porque já viu um pouco de disciplina sobre grãos, tá certo? De motores, de máquinas, e aí tem, vamos dizer assim, já abre mais a cabeça de vocês para vocês fazer um projeto, né? Não precisa ser acadêmico, pode ser um projeto tecnológico. Por exemplo, o Gustavo, a Tainá está até fazendo disciplina, que ele faz? Ele trabalha vendendo, né, placa solar, né, geração de energia solar. E o que ele fez? Usou aquilo que ele trabalha e fez um projeto, né, projeto tecnológico. Joia, você pode utilizar coisas que você trabalha, né, com que você tem mais familiaridade, para fazer isso também. E achei ótimo, né? Quanto mais você traz para a sua realidade, para aquilo que você trabalha, melhor ainda, tá certo? E geralmente são temas relativos à engenharia agrícola. Ah, não, professor, estou querendo estudar microbiologia do Covid, vai com Deus, né? Isso aí é lá na biologia, outras coisas, né? Pode fazer? Pode, só que na engenharia agrícola ninguém vai te orientar, né? Porque a gente não tem conhecimento disso. Mas pode procurar outro orientador, tá certo? Mas a gente vai voltar para aquelas mais próximas, tá? Gente, não impede você ter um orientador de outro que eu saiba, né? Não vou falar que eu sei
que eu sei, que eu li todas as normas, mas eu creio que não impede vocês terem outro orientador de outra faculdade. Às vezes você quer mexer com a coisa de civil, por exemplo, pô, professor, eu trabalhei lá na usina, tinha um resíduo e estava pensando em construir um tijolo com esse tipo de resíduo. Joia, não tem problema nenhum, tá certo? Pode estar aí também, tá certo? Vocês devem estar sob orientação, né, de um docente, não é, né, vocês não vão estar Deus dará, tá certo? Vocês precisam de estar um professor para estar ajudando vocês, e o TCC e o projeto pode ser desenvolvido individualmente ou em dupla, tá certo? Então aí vocês podem escolher, tá? Às vezes vocês podem começar sozinho, aí se faltar dinheiro, alguém quiser entra junto, você pede para ele pagar também, né? Tô zoando, gente. Mas vocês podem fazer isso também, aí vocês dividem na apresentação que vocês vão ter no final do semestre, a dupla vai estar. Pessoal, só conferir se eu estou gravando, senão eu me lasco aqui depois. Não, tá gravando sim. Então, aí, no final, vocês também vão apresentar em dupla, cada um apresenta uma parte. No TCC também, a apresentação, vocês vão apresentar cada um uma parte, vocês vão ser arguidos, bonita palavra, né? Vocês vão ser, a gente vai perguntar para os dois, né? Para saber se os dois mesmo fizeram o trabalho, né? Porque às vezes só um que está fazendo o negócio fica feio para o outro, que a gente sabe que o outro não fez nada, tá certo? Mas sempre tem uns que faz mais, ou um se dedica mais a uma parte de estatística, outro fica mais na parte de digitar, mas que vocês saibam o que está fazendo, tá bom? Né? A nossa comissão, né, somos nós três, que eu já comentei com vocês, tá certo? Da orientação, tá? O que compete ao orientador? Compete orientar vocês nas práticas investigativas. O que é isso, gente? Professor, eu pensei em irrigar o milho com o esgoto da UFGD. Então aí o professor Guilherme ou o professor Arthur vão falar, tá, mas esse esgoto pode ser muito bruto. Vamos fazer assim? Vamos investigar ele, diluindo ele em metade, vamos usar ele de maneira bruta, né? Ah, professor, vamos investigar agora uma nova variedade de milho, que estão falando que é mais produtiva. Ah, então vamos investigar com certa quantidade de adubo, ver se ele responde mais a certa quantidade de potássio, de fósforo. Tá vendo como é a questão investigativa? O orientador, ele vai dar muitas vezes, essa direção para você. Ó, a técnica. Ah, professor, e aí? A gente vai ter lá, vamos dizer, a gente trabalhou com milho. O que a gente vai avaliar? Só a produção de grãos? Não, vamos ver também tamanho das folhas, ponteiro das folhas, altura das folhas, né? Ah, não, estou trabalhando com um trator e vamos analisar uma nova semeadora. Como que ela está distribuindo os grãos? Né? Aí o professor vai lá, vai dar um método científico para você, né? Porque muitas vezes vocês não vão conhecer o método científico, análise, estatística, e falar, ó, procura tal método estatístico, tá? A gente vai usar esse método estatístico para avaliar, porque você não vai chegar lá no TCC e falar, ó, eu olhei esse aqui ficou melhor de bom que esse, né? Esse aqui é bom, esse aqui é ruim. Não, vocês vão falar, pelo método estatístico, tal tratamento foi estatisticamente significativo. Bonita o jeito de falar, né? É para falar que esse foi melhor, tá certo? Outra coisa do orientador, estabelecer orientando do projeto o respectivo cronograma, tá, gente? Então, é bom ter um cronograma para você, né, para ter uma ideia de quando você vai fazer cada coisa. Imagina, você vai mexer com plantio, você não sabe nem quando você vai plantar, quando vai ter uma estimativa de colheita, né? Enquanto a planta está crescendo, você pode estar escrevendo o projeto, fazendo uma revisão, tá? Então, o cronograma é importante, tá? Vai te dar um norte, porque enquanto você está fazendo isso, você pode, por exemplo, ó, no projeto vocês podem colocar qualquer besteira lá, porque eu não estou nem aí pro cronograma de vocês, tá? Mas é uma coisa que vai ajudar vocês, tá? Ah, então no TCC, lá no projeto, vocês podem colocar qualquer um, né? Pregar lá o X, falar que vai terminar até em 2000
2023, 24, não tem problema. Só que ajudando vocês, né? Vamos aqui, eu tô aqui para ajudar vocês. Vai ser interessante que você já tenha esse cronograma, saber quando que vai ter os resultados, quando que vocês vão sentar para discutir esse resultado, fazer análise estatística, tá certo? Então, tome esse cuidado, né? E aí vocês vão estabelecer com ele horário de atendimento e outras coisas que são necessárias. Às vezes vão precisar de assinatura, tá certo? Outra coisa, cumprir os prazos estabelecidos pela comissão, tá? Ah, professor, eu estou fazendo projeto, beleza, mas quando você estiver fazendo TCC, eu vou mandar um cronograma que tem que ser obedecido, tá certo? Se não é obedecido, não adianta você chegar lá no dia da defesa, vocês têm que mandar lá um formulário falando que vai defender e falar, ah, vou defender amanhã. Não, não é assim. A banca precisa de tantos dias, né? Se você é reprovado, você tem um prazo para poder fazer a sub, né? Apresentar de novo. Então, tem esses prazos, tá certo? Então, você e o orientador precisam estar em conjunto aí em relação a esses prazos, tá? Ele também define em relação ao final do processo de elaboração do TCC, né? Porque muitos orientadores você vai chegar, professor, eu estou querendo fazer esse TCC, mas eu quero terminar ele lá só ano que vem. E ele vai falar, não, esse trabalho aqui é para fazer em 6 meses, né? Isso aqui a gente dá conta. E às vezes o orientador tá mais folgado aquele semestre, tá certo? E eu falo, não, não, daqui a um ano não, você está querendo me enrolar, né? Ele oficializa a comissão de TCC, né, os casos possíveis de avaliação e aprovação, ele que vai falar se foi avaliado, né, porque a gente nunca viu ainda caso nenhum de alguém que foi reprovado no TCC. Por quê, gente? Vocês fazem o projeto, fazem o experimento, depois o orientador revisa aquilo, né, ajuda vocês a escrever. Então, se é reprovado, é meio que o orientador meio que largou mão dos 6, né? Então é um motivo de você pensar e ver direito. Mas geralmente nunca aconteceu, tá certo? Por quê? Não faz muito sentido pra gente, né? Só se você no meio do caminho teve uma treta feia com o orientador e aí ele quer te ferrar. Aí eu sinto muito, gente, que trata bem seus orientadores, tá certo? Tá? Mas isso aí vocês não vão ter problema não, tá? Vamos lá, compete a vocês, né? Vocês têm direitos e deveres. Vocês vão desenvolver as atividades de elaboração do TCC, né? De acordo com o plano e agenda, o cronograma com o orientador, aquilo que vocês já estabeleceram, tá? Após a assinatura do termo de compromisso, eu vou pedir uma assinatura do termo de compromisso, tá certo? Ou seja, o orientador se comprometendo a orientar vocês e vocês se comprometendo, né, a desenvolver esse projeto, tá? Isso aí vai valer ponto. Um ponto pequenininho, mas só para vocês já procurarem alguém para orientar, tá? Procurar alguém já para já ter uma ideia, tá certo? Elaborar o projeto TCC, executando, né, contemplando detalhe, execução do trabalho técnico científico. Isso aqui é o que a gente vai aprender na disciplina, né? Como é que eu elaboro? Né? Igual vocês escrevem no WhatsApp? Não, vai ter uma norma científica, tá certo? Vocês não escrevem de qualquer maneira, né? Não, você não escreve em qualquer fonte. Ah, eu acho essa fonte aqui tão linda. Não, tem nada disso não. Tem fonte Times e Arial, e essas duas que a gente trabalha, né? Sair disso aí não dá, tá certo? Aí redigir a monografia com clareza, coerência de ideias, linguagem adequada, né? Semestre passado eu corrigi um TCC que parecia que eu estava lendo a Bíblia, né? Que os meninos colocavam. Farcião, a irrigação, aí colocava tudo farcião, serão realizarização, né? Ficou bem estranho, né? Então, com clareza, com correção ortográfica, tá certo? Muitas pessoas, às vezes, têm problema no português, pede, gente. Tem gente que faz serviço. Eu mesmo fui descascado, sinceramente, eu fui humilhado na minha defesa de doutorado, porque fui na pressa. Minha esposa é boa de português. Eu, ao invés de passar para ela corrigir, eu já queria terminar logo e me ferrei mesmo, né? Passei vergonha lá na hora,
por quê? Por pressa, né? E ó que era de graça, né? Que minha esposa poderia ter feito tranquilamente, só que, né? Daí depois você ainda vai escutar da esposa, né? Outra coisa, gente, observar os prazos estabelecidos, tá, gente? Cuidado sempre com os prazos, tá? Essas coisas aqui vocês vão dar conta, mas a questão dos prazos, fica atento, põe na agenda do celular, tem que enviar tal coisa. E por ser remoto, gente, vocês assinam, manda o professor assinar, você já manda isso. Não precisa nem ficar correndo atrás da sala do professor, né? Porque às vezes vocês vai na sala do professor, não acha, antes dá problema. Acho que agora que essa maneira remota fica até mais fácil. Ó, professor, assina aí, ó, e tira uma foto, manda para mim em PDF que eu vou mandar, tá certo? Nosso documento é tudo digitalizado para a comissão, tá certo? No final, por isso que eu tô falando, ó, gente, isso aqui já é pro TCC. Vocês vão entregar lá para a secretaria do curso, tá? Só que vocês não vão fazer isso esse semestre, vocês vão fazer o projeto, né? Vocês vão fazer entregar para a secretaria do curso a monografia, tá certo? Quando executado em dupla, gente, é apenas uma monografia com o nome dos dois, tá certo? O projeto, né, deve ser elaborado sob supervisão do orientador, tá? Apesar de ser da supervisão dele, eu vou estar durante o semestre para ajudar vocês, tá? Porque a supervisão dele, eu não vou definir a área de TCC que você quer, eu não vou definir, eu posso dar um palpite, alguma coisa, falando, mas na verdade nem é bom dar palpite, porque às vezes o professor pode achar que eu estou me metendo, tá certo? Dessas coisas, é igual o filho pequeno, né? Vocês não têm filho, graças a Deus, vocês têm filho pequeno e tem gente que querendo dar palpite na criação dos filhos, né? A mesma coisa. Então não vou ficar dando palpite não. Eu vou estar ajudando. Eu posso falar, ó, gente, vocês podem melhorar aqui esse projeto, já que vocês não levaram ainda para o orientador, tá certo? Mas quem vai supervisionar, quem vai falar, ó, vamos trabalhar sobre isso, né? Vamos usar tal teste estatístico, o cronograma, tá certo? E isso é o orientador. Eu vou dando as dicas sem ficar metendo o bedelho, né? Até para não ficar arrumando confusão para o meu lado, tá? E o seu projeto vai ser avaliado pela comissão de TCC. E aí, no caso, vai ser eu e o Elton, provavelmente, vamos corrigir o projeto de vocês, tá? Que grande parte dos pontos vai estar aqui, ó, gente. 50% de pontos da disciplina é o projeto, tá? Dessa disciplina, tá? E vão ser espertos, gente. Um bom projeto, o que que acontece? Você já fez a introdução do projeto, essa introdução você já usa no TCC. Ó que maravilha, é só Ctrl C, Ctrl V. Material e método também praticamente a mesma coisa. O que você usou, copia e cola, tá certo? O que que vai criar no TCC? Você vai ter algumas outras coisas, resultado de discussão, tá? Basicamente isso. Então, você fazendo um bom projeto já é meio caminho andado já para o TCC, tá certo? Então, faça já um bom, se fizer um bom projeto, você já está um caminho bem andado já para o TCC, tá? Se for ruim, aí provavelmente o orientador mais na frente vai querer que você acrescente mais coisa, que faça melhor, tá certo? O modelo vai ser oferecido, tá, gente? Então, a gente já dá um arquivo em Word e aí é só você colocar o nome de vocês, colocar o título, em cada um ali já tá a fonte. Gente, olha que mamata, né? Na minha época a gente tinha que sair se virando, né? Pegando outro. Já a gente já dá o negócio para vocês e vocês só vão escrevendo por cima, né? O seu texto, né? Copiando e colando, que é o que vocês vão fazer, tá? Só daqui a pouco a gente vai falar de plágio, cuidado com isso, tá? Mas esse modelo nós vamos oferecer para você. A monografia deve obedecer um modelo disponibilizado pela comissão de TCC, tá? Tá? A gente tá falando da monografia, tá? O fim do TCC, tá? E aí vai ter geralmente essa conformação aqui, ó, tá? A gente vai estudar isso nas próximas aulas, tá? Lembrando que é uma disciplina de elaboração de projeto, tá? Só que vocês têm que fazer o projeto para o TCC, tá? Então isso aqui vocês vão ter familiaridade, até mesmo porque uma das primeiras atividades
é você pegar um TCC da engenharia agrícola e responder algumas perguntas, tá certo? Mas isso aqui não preocupa não, vou dar uma aula só sobre isso aqui para você, sobre o que é cada uma dessas coisas, tá certo? Algumas são opcionais, outras não. Por exemplo, dedicatória. Tem gente que vai dedicar a avó, avô, o cachorrinho que ficou do lado dele o tempo todo. Tem gente que não quer dedicar ninguém, que fez na raça mesmo. Tem gente que quer agradecer a Deus. Tem gente que quer fazer homenagem ao pai ou à mãe que morreu, agradecer ao professor. Então, são coisas opcionais. Tá certo? Mas isso é lá no TCC, no projeto não tem nada disso, tá? O projeto vai estar aqui, ó, introdução, material e métodos, tá certo? E referências bibliográficas, e não tá aqui, tá, gente? Mas tem o cronograma, tá? O cronograma vai estar aqui. Mas calma em que isso veremos mais à frente, tá certo? O modelo também vai ser oferecido para vocês. Olha aí a mamata. Em relação à defesa, pô, professor, já estou preocupado com a defesa, por isso que eu falei, gente, você já, isso aqui já é para o TCC, né? Tem gente que já está fazendo essa disciplina, já está com TCC, já teve aluna procurando que já estão fazendo TCC já. Então, para defesa, né? Pode ser realizada a partir da matrícula do acadêmico na disciplina TCC, né? Então, você vai estar matriculado com o seu orientador, tá certo? Você vai ser, na verdade, vocês não ficam orientados na minha turma, né? Vocês já ficam uma turma, só você e o professor. E ele vai dar as notas para vocês, tá certo? Então, ele vai dar a avaliação dos desempenhos seu, né? Do projeto da defesa, do projeto não, do TCC da defesa, tá certo? Aí o orientador que vai falar se você foi aprovado ou reprovado. Aqui a gente já não entra em mais nada, tá? Aqui a gente só cobra as datas, tá certo? Esse material eu vou disponibilizar para vocês, se for o caso vocês guardem aí, criem uma pastinha TCC para depois vocês já consultarem esse tipo de coisa. O TCC, gente, vocês vão ser avaliados por uma banca examinadora, tá? Daí, dependendo agora, essas bancas, né, de maneira remota pode ser feita também, a gente pode chamar gente de outra universidade. Então, necessariamente, o orientador é o primeiro examinador, tá certo? Tá? Então, geralmente, o que acontece, gente? O orientador é o que vai te ajudar ali, né? Porque o nome dele que está lá é ele que orientou no projeto. Se ele falar mal do projeto, ele está falando mal dele mesmo, né? Do que ele está fazendo. Então, geralmente, o orientador é quem está, vamos dizer ali, é o pai de vocês para estar protegendo vocês. Então, o segundo examinador pode ser professor da UFGD, pode ser um convidado externo. Ah, professor, eu conheço um aluno de mestrado ou amigo meu de outra universidade trabalha com isso, pode ser também, tá certo? E tem que ter um suplente também, pode ser estudante, por exemplo, tem colegas seus que já estão lá no mestrado, doutorado, pode participar também da defesa, tá certo? E aí, a avaliação do TCC vão ser 2 notas, o trabalho escrito, tá certo? E apresentação e defesa, tá? Uma coisa você vai apresentar lá no PowerPoint, igual eu estou apresentando aqui para vocês, do trabalho de vocês, e vocês vão defender. As pessoas vão perguntar, que é isso? Por que você fez? Né? Vamos ver se você está segura realmente daquilo que você fez, ou simplesmente, sei lá, foi só na aba do colega, tá certo? A defesa tem a seguinte sequência: uma apresentação oral de 20 a 30 minutos, né? Então, geralmente a gente pontua, a gente olha a questão de apresentação. Você não vai, por exemplo, de maneira remota, você não vai ficar aqui sem camisa, né? Ou de boné. Você não vai na entrevista de primeiro emprego de chinela havaiana, tá certo? É o que? Apresentação, né, gente? Se eu for convidado para apresentar um congresso, eu não vou lá de short e regata, né? Então, vocês vão se apresentar, tá? Não precisa de terno também, não, tá certo? Teve um colega, os caras zoaram um colega, um aluno nosso, falando, meu orientado, falando que os dois tinham que estar vestidos de maneira igual.
E até poucos dias antes ele me mandou e-mail achando que tinha que estar os dois vestidos de maneira igualzinho, né? Eu me cocei para falar que tinha que ser, mas não, eu desmenti, tá certo? Então, gente, isso é questão de postura, né? Então você não vai ficar olhando pro chão, tá certo? Assim, falando baixo, né? Então, treina. Melhor coisa, gente, treina. Vai pro quarto, vai para pro banheiro, se for o caso, na frente do computador. É treino, tá certo? Quanto melhor, quanto mais você treinar, põe lá o cronômetro, vê se você ficou dentro do tempo, chama a sua dupla, tá? Isso aí conta muito. Se você deixar para fazer no dia, não vai rolar, não fica bom, tá? E treinando, gente, você já sabe até de cor, tá? Uma dica também, não fica lendo igual uns bocoió, né? Você põe ali o que você quer, por exemplo, tá falando sobre o milho, então só põe milho Mato Grosso do Sul. Aí você já sabe, no milho no Mato Grosso do Sul representa 50 e tantos por cento da área plantada, é uma cultura de grande importância no agronegócio, representa tantos por cento do PIB. Olha, não tem nada descrito, mas eu já estudei aquilo antes, tá? Porque se você ficar lendo tudo, fica bem maçante. Tá? Algumas coisas você precisa colocar frase mesmo, tá? Mas evita colocar frases grandes para você ficar lendo. Põe aquilo ali só, por exemplo, o dado. Não necessariamente você não vai decorar aquele número, né? Então você pode falar, a safra foi, aí você lê lá de 120 milhões de sacas, né? No ano de tal. Você vai dizer que está falando do milho, tá certo? Então você usa essas táticas, tá bom? Aí o período de arguição, cada membro da banca tem aí de 30 minutos no máximo, tá? Geralmente é a parte que vocês ficam mais nervosos. Aí se não atingir a média final de 6, né? Na verdade, depois que termina a arguição, a gente fala sobre as correções, né? Tem algumas que ficam bem ruinzinhas, né? O que vocês têm que fazer? Vocês têm que voltar e corrigir tudo, né? Às vezes você pega o TCC, você vê aquele monte de erro, e você vai riscando e a pessoa vai ter que corrigir aquilo, tá certo? E aí o que que faz? Se o aluno atingir a média final 6, ficará para exame que constará de uma segunda defesa após 15 dias. Agora imagina, gente, 15 dias para você refazer, né? Você não vai refazer o experimento, mas ter que corrigir para defender de novo. Então fica muito puxado, tá certo? E aí, depois da defesa, vocês vão ter o resultado. Se vocês foram aprovados com condicionado à entrega da monografia. Por quê? Não é porque você defendeu e fez a maior, vamos dizer, não vou falar cagada, tá tudo mal escrito lá que já tá pronto. Você tem que agora corrigir. Você vai pegar lá a como é que fala, gente? Vocês vão pegar a cópia do orientador, a cópia dos avaliadores, vão ver quais são os erros, corrigir esses erros e aí sim vocês vão entregar, né, com as correções. Então você vai ser aprovado com correções ou vai ser reprovado, né? E a nota final somente será divulgada pelo orientador após a entrega das cópias final da versão. Se não entregar a cópia final da versão, não vai ser aprovado. Tá certo? Por quê? Porque os orientadores, o pessoal da banca pediu certa correção, né? E você vai lá e não corrige, então você não fez aquilo que eles pediram, tá certo? Então você tem que fazer a correção e entregar a cópia final e aí o orientador te passa, tá bom? Aqui as disposições finais, gente. Uma versão final do TCC, da monografia, né, com ficha catalográfica encadernada, né, para o orientador. Pessoal, daqui eu acho que nem tem mais, tá? Tá aqui a apresentação antiga, eu vou até ver depois. Não sei se o orientador precisa, eu mesmo já orientei, ninguém me deu nada disso, tá certo? Uma cópia digital em PDF, tá? Tá em CD-ROM, mas ninguém usa mais CD-ROM, usa, né, um pendrive. Essa aqui você tem que entregar na secretaria do curso, tá? Mas aí vocês usam o pendrive, depois pega lá de novo. E deverá também ser entregue o termo de autorização dos autores para publicação. Por quê? Vocês vão ver que a monografia de vocês vão ficar disponível para o público, né? Então, às vezes,
vamos dizer, você está desenvolvendo a patente alguma coisa inovadora, né? Então, isso aí pode não estar disponível para o público ainda, senão alguém pode ir lá e roubar a sua ideia. Então, você tem que dar esse termo de autorização ou não para publicação. Você defendeu o TCC, mas não quero que ele seja publicado na universidade, tá certo? Ele quer que só fique aqui entre a gente mesmo, para que isso aqui eu vou desenvolver outra coisa e não quero que ninguém tenha acesso a isso, tá certo? A ata de defesa, né? O orientador que vai dar lá na hora, tá certo? Falando que você foi aprovado, tá certo? E os casos omissos nós vamos ver, né? Então, alguns problemas, por exemplo, vamos ver, no dia da defesa a pessoa se acidentou, né? Sei lá, ocorreu algum problema, deu caganeira, pegou Covid, né? Vai ter que mudar a data. Então, a gente vai lá e dá um jeito para ajudar vocês, não é para ferrar, tá certo? Isso aqui já é mais para frente, gente. Por isso você guarda, tá? Quando vocês forem mais para frente, eu vou orientar, né? A ficha catalográfica é uma ficha que vocês vão anexar ao TCC. Ela é pedida é solicitada, né, na biblioteca, e ela é pedida em toda dissertação de mestrado, doutorado, né, porque ela que vai, vamos dizer assim, vai ser a carteira de identidade dela lá na biblioteca, tá? Para resumir bem claro. Então, a ficha catalográfica. Então, tem um lugar lá certinho para você fazer isso, tá? Não vou preocupar com isso agora, a gente vai preocupar com o projeto, tá? Aqui tem tudo para vocês fazerem, tá certo? Que termo de autorização, falando se você vai autorizar a sua monografia, né? A solicitação de defesa, tá? Isso aqui, esses arquivos, tudo eu vou mandar para vocês quando vocês forem entrar, quando vocês estiverem sendo orientados, né? Quando vocês já estiverem no TCC mesmo, tá certo? Aí vocês vão colocar lá o título do seu projeto, o presidente da comissão, né? Um membro suplente, a data de defesa, tá? Mas isso aí para agora não precisa de preocupação, tá certo? Tem arquivo com normas, não precisam preocupar com isso. Modelos também eu vou mandar para vocês, tá? Vocês vão receber no e-mail o modelo projeto, tá certo? As normas de TCC e o modelo de TCC, tá certo? Questão de referência, norma técnica, né? Igual eu falei, a gente não escreve de qualquer forma. Por exemplo, segundo seu Joaquim da padaria, o trigo comprado de tal lugar é muito bom. Não, né? Então você vai lá, segundo, aí você vai citar de acordo à norma técnica, né? Então, segundo o Sebrae, né? Você tem uma forma de citar cada um desses. Vai ter uma aula só sobre citação, é a parte que vocês mais erram, é uma parte chata de fazer, tá certo? Eu vou dar a dica para vocês quando vocês estiverem fazendo, sempre que pegar uma frase de alguém, já pega a referência logo, não deixa para depois, senão vocês vão se perder, tá? Porque às vezes você vai estudando vários trabalhos e aí depois você não sabe de quem que é aquela informação, tá? Porque se você põe uma frase de alguém que não é sua, isso é plágio, tá? Plágio é crime, dá problema, né? E o que que acontece? Hoje com o Google é muito fácil, você só pega a frase e joga no Google, entre aspas, você vê a frase lá igualzinha. Se você não dá o crédito, tá? Pode dar problema para vocês, tá certo? As atividades. A primeira atividade vai ser um questionário que eu vou falar para vocês, ela vai ter o peso 1, tá certo? Entregar dia 17 de março, tá certo? Atividade 2, é a entrega do título do projeto. Eu já quero que vocês já pensem no título do projeto, a área de projeto e já o termo de compromisso do orientador, tá certo? Aí eu vou mandar para vocês o termo de compromisso, tá? Então já vão procurando o orientador para vocês, já pensando no título do projeto. Professor, esse título do projeto vai ter que ficar? Gente, o título de projeto muda muitas vezes, né? Às vezes na hora da defesa, né? Eu participei da defesa de mestrado que
no dia lá eu falei, ó, esse título não é o mais adequado e não tem problema, só vai lá na ata e muda, tá certo? E acontece mesmo. Você pode colocar um título no projeto e talvez o professor, o orientador falar, não, vamos mudar um pouco esse título, muda um pouco, muda de avaliação para estudo de caso, tá certo? Atividade 3 é a entrega do título do projeto, se mudou, tá? A mesma coisa, só que aqui eu já vou querer os objetivos gerais e específicos. Ou seja, o que, que você pretende fazer, né? Ó, não, estou pensando em fazer irrigação do milho com diferentes doses de nitrogênio. Então você já está falando aqui, ó, é o seu objetivo. Qual o objetivo específico? Avaliar a produtividade, tamanho de folhas. Ó, esse já é um objetivo específico, né? Não, eu quero avaliar consumo de combustível de um trator com uma semeadora tal. Objetivo específico, avaliar a distribuição das sementes, a profundidade da semente, o consumo de combustível por quilômetro, objetivo específico, tá vendo? 31/3. Tá vendo que são coisas simples, tá? Avaliação 1. Essa aqui é o peso maior. Esse é o projeto. Tá certo? O projeto, tá certo? Então vocês vão me entregar o projeto aqui até o dia 26 de maio, tá certo? Até o dia 26 de maio eu preciso desse projeto. E aí vocês têm a segunda avaliação, que é a defesa do projeto. Ou seja, vocês vão me apresentar esse projeto aí via Google Meet, né? A gente reúne aí, faz uns 5 seminários por dia, tá? Essa data aqui tá errado, provavelmente a gente vai começar em junho, mas aí a gente vê antes, tá certo? Tá? Ou então eu acho que essa data aqui vai vir mais um pouquinho antes, tá certo? Talvez não será dia 26, talvez eu coloque lá para o dia 19 ou antes, para corrigir, tá certo? Para corrigir o TCC e para vocês fazerem a defesa depois, tá certo? Então, olha aqui o peso, ó. Aqui é peso 5 e aqui é peso 2,5. Professor, você não quer fazer nada disso aqui? Tudo bem, você pode passar só nisso aqui. Só que aqui você já vai, ó, um TCC, um questionário para você já ter uma ideia como é o TCC, o título do projeto, né, o termo de compromisso, que você vai ter um orientador que para estar te ajudando, tá certo? Os objetivos gerais e específicos, né? Isso aqui já está te ajudando para você fazer o seu projeto, tá certo? A SUB vai constituir de uma avaliação, uma nova redação e defesa do projeto. Se você não conseguiu a nota, tá? Então você vai refazer seu projeto, né? Refazer tudo. Não, talvez você errou num monte de referência, escreveu muito errado, né? E aí você vai fazer, né, o projeto novamente e aí vai ter que apresentar ele novamente, tá certo? Não deu de novo, gente? Exame final vai ter que corrigir de novo, tá certo? Então, se não conseguiu antes, se não conseguiu na sub, já dá uma olhada aqui que pode estar pegando, né? Porque ainda vai ter aqui, né, quase uns 15 dias ou 14 dias para ver o que está errando muito, né? Mas geralmente a gente nunca, que eu saiba, nunca tenha precisado de exame final, tá? Porque o que acontece? Às vezes você não consegue um orientador, né? E aí às vezes você deixa isso para mais tarde, né? Deixa para um próximo semestre, não tem problema fazer disciplina no próximo semestre, né? Até mesmo, igual eu falei, tem alunos já que já está na disciplina e já está desenvolvendo o TCC, não impede nada você chegar e fazer isso aqui no final, já com o TCC pronto, tá certo? Acontece também, aluno já está com o TCC pronto e aí ele só copia e cola o projeto, né? Já está tudo tranquilo. E a atividade para vocês entregarem dia 17, tá? Dia 17.
Vocês vão pegar um formulário que eu vou mandar para vocês e vão entrar nesse site aqui, ó, repositoriofg.edu, tá certo? E vão pesquisar engenharia agrícola, tá? Aqui é só o termo de busca, não precisa colocar não, só chegar nesse site e colocar engenharia agrícola, tá? E aí vai apresentar, cuidado gente, vai apresentar lá dissertação de mestrado, doutorado, tá? Doutorado não, mestrado e TCC, trabalho de conclusão de curso. Eu quero que vocês peguem um TCC, né? Então você vai pegar um trabalho de TCC do colega de vocês, se vocês quiserem, né? Algum colega que já fez ou algum que interessa você, de preferência alguma área que interesse você. Poxa, eu estou gostando da área de secagem. Deixa eu ver aqui o que o pessoal fez, né? Aí você olha lá, trabalhos de secagem, ó, o que ele fez, ó, interessante, né? E aí vocês vão responder alguns questionários, tá? Eu vou mandar esse questionário para vocês. E aí, pessoal, não é só ler o TCC, aí vocês já vão se familiarizando o que é um TCC, tá? Vocês vão ver lá o que é que tem, o título, material e método, se o cara fez uma dedicatória, né? As referências, tá certo? Então, eu já vou mandar para vocês o link, tá? Do da biblioteca para vocês. Vou mandar o questionário também para vocês entregarem, tá bom, gente? Então, essa aí é a nossa primeira aula. Eu encontro vocês na próxima. Até lá, fiquem com Deus. Até a próxima.